Os irmãos podem sentar. A palavra está com o nosso pastor Lindomar. Bom dia, irmãos, irmãs. Irmãos, quantos capítulos tem Obadias? Bora abrir em Obadias 3, versículo 20, então. Se vocês forem procurar esse capítulo e esse versículo, estão se autoincriminando. Conforme Obadias 2,12. Brincadeira, irmãos, vamos abrir no livro do profeta Obadias. E vamos dar início. Eu estarei lendo esses primeiros 14 versículos e depois nós leremos alguns outros. Quem é maior? Profeta Obadias, em termos de tamanho do livro, ou Judas, perto de Apocalipse? Agora eu peguei a classe. Qual livro é maior? Não vale colar. Se você fosse marcar letra A, Obadias, letra B, Judas, quem é maior? Não é em termos de importância, porque tudo é palavra do Senhor, mas em termos de versículos, quem tem mais versículos? Eu lembrei que são dois livros bem pequenos, né? Quem é maior, Obadias ou Judas? Deixa aí mesmo, não vá para Judas não. Diz assim a palavra do Senhor. Qual é a resposta, irmãos? Judas ou Obadias? Judas. Judas tem quantos versículos? 28, 27 ou 32? Como eu olhei agora mesmo de manhã, eu posso falar, parece que são 25. 25 versículos. E Obadias tem quantos? Vamos ler do 1 ao 14 e depois eu vou ler para vocês acompanharem, está aí projetado, de 1 ao 14, depois a gente pula e lê juntos esse versículo maravilhoso que é o 21. Tá bom? Eu vou ler então. Diz assim a palavra do Senhor: visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. É para quem está sendo profetizado contra. Temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro que disse: levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou. Ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído? Não furtariam só o que lhes bastasse? Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam pelo menos alguns cachos? Como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os seus tesouros escondidos. Todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites, os que gozam da tua paz te enganaram e prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram armadilhas para teus pés. Não há em Edom entendimento. Não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú? Os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados, para que do monte de Esaú seja
cada um exterminado pela matança. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a unha, e serás exterminado para sempre. No dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens, e estrangeiros lhe entraram pelas portas e deitaram sorte sobre Jerusalém. Tu mesmo eras um deles, mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia de teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter te alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão nos seus bens no dia da sua calamidade. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem ter entregado os que lhe restassem no dia da angústia. Vamos ler o verso 21 juntos, por gentileza. Salvadores hão de subir ao monte Sião para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Vamos orar nesse momento, pedir que o Senhor nos abençoe nessa manhã. Senhor Deus, nosso Pai, te louvamos, te agradecemos pela bondade, graça do Senhor sobre nossas vidas, nessa manhã, nesse novo dia. Queremos, Senhor, nos colocar diante de Ti mais uma vez, pedindo que perdoe os nossos pecados, nos purifique de toda injustiça, e que o Senhor, mediante o Teu Santo Espírito, pela Tua palavra, trabalhe em nossos corações. Derrama da Tua graça sobre mim, sobre os meus irmãos, e que o Senhor esteja falando conosco pela Tua palavra. Em nome de Jesus, nós oramos para a glória do Senhor. Amém. Irmãos, pensando aqui no livro de Obadias, quem já tinha lido o livro de Obadias? Se eu perguntar quem não leu, aí você tem vergonha de levantar a mão? Tem? Então não vou perguntar não. O livro é curto. Deixa eu falar um perigo aqui para vocês. Se a gente pegar uma palavra de uma profecia dessa, retirar um versículo desse e fazer uma doutrina com um versículo desse, é um pecado extremamente grave. Quando a gente está vendo esse livro, a gente percebe que Israel estava sendo levado para algum lugar. E ele foi levado. Para onde ele foi levado? Cativo. Ele é contemporâneo de Jeremias. No capítulo 29 tem uma cartona para os cativos lá de... Eles estão aonde cativos? Quem levou o povo? Isso é para mexer mesmo, para a gente entender que a profecia ela foi dada numa ocasião do povo da aliança no Antigo Testamento. Então, essa profecia foi dada numa época em que Israel estava... Ele é um profeta do exílio ou não do exílio? Quando o povo estava exilado? Israel está sendo levado cativo para a Babilônia. Edom, que vem de qual filho lá atrás? Edom está em guerra hoje? Não tem nenhum edomita vivo, não é isso que está na nossa lição? O juízo de Deus os exterminou. Mas a área onde estão alguns dos filhos de Esaú, tem conflito hoje ou não? Profeta que profetizou na época da Babilônia, o povo foi levado cativo, Israel está sendo levado. Eles falam, pode levar mesmo, esse povo aí não presta mesmo,
acaba com eles. Israel vem, vencendo aqueles povos, vai para Canaã. Edom se coloca e fala assim: passa para outro canto, aqui vocês não passam não. Qual é a temática do livro? O que o livro chama a atenção? A nossa lição é: as forças do mal serão vencidas. Mas o que acontece dentro desse livro, que acontece em amizades nossas, com amigos, acontece em amizades conjugais, marido e mulher, acontece na amizade pais e filhos, acontece dentro da igreja, acontece e é ruim. Qual é a temática? O que acontecia entre Edom e o povo da aliança? Que é ruim para a igreja, é ruim para a família, é ruim para a sociedade, é ruim para os amigos. Qual é o tema? Eu já disse, vê que o livro, a nossa revista diz assim, é um livro pequeno, mas ninguém lê. Não é isso que o nosso autor diz aí, para chamar a atenção nossa? Ou seja, não quer dizer que ele não é importante, ele é palavra de Deus. Então, tem uma ligação, e aí é o que eu estava falando agora, tem uma ligação entre Obadias e os nossos relacionamentos. Lá é um relacionamento entre nações, mas aqui, sabia que eu tenho o maior medo de apertar esse negócio aqui para ver se vai projetar, mas é aqui mesmo. Olha aqui, ó. Hoje, o tema que tem dentro desse livro é esse aqui, ó. O tema, a inimizade entre povos, é o que está no livro de Obadias. Quais povos? Edom, Judá, não é isso? Qual é a ligação, qual o aspecto da queda, do pecado, que está em Obadias e que pode transportar para a nossa época? Esse aspecto. Hoje, a inimizade está presente também, assim como em Obadias, entre as pessoas. Aonde? Onde tem gente e tem conflito. Na família, em comunidades religiosas, católica, evangélica, kardecista, religião em geral. Não está falando de comunidade religiosa evangélica, estou pensando em nós, na sociedade, e ainda, como nós estamos vendo aí, vários conflitos entre povos e nações. E aí vem uma pergunta: o que é possível fazer para amenizar essa situação? Como enfrentar as forças malignas que fomentam, estimulam conflitos? Pense comigo uma coisa, está lá, namorados, noivos, casados, amigos. Começa um conflito. Aí você fala assim, é um conflito pessoa a pessoa. A Bíblia diz, não é. Tem mais coisa envolvida. O que diz Efésios 6,12? Depois de falar de família, de trabalho e da vida do crente na sociedade, diz assim, ó. Vamos ler juntos? Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Irmãos, qual é a fonte dos conflitos na verdade? Quem é que se oculta nos conflitos e fica lá tranquilo, e aí tem aquela frase assim, ó, para ficar do jeito que o diabo gosta. Não é assim que o pessoal diz? Como é que está lá fulano e cicrano? Está do jeito que o diabo gosta. Aí você fala, como é que está? Está na cara que não são amigos, são o quê? Está em inimizade. Porque a nossa luta, ela não é contra pessoas, carne, sangue e gente. Existe um sistema organizado que fomenta essas coisas no mundo. E essas forças são o quê? Malignas.
Por isso que são chamados, olha como são poderosos, dominadores deste mundo de trevas. Quer dizer que então que alguém está tendo um conflito, tem um consolo no livro, não tem? As forças do mal serão vencidas. Só que, vamos voltar para o nosso livro, para não sair muito do livro. O que significa Obadias? Peguei, os que não leram, pode ler, mas eu vou dar cola, para a gente não arrumar a confusão aqui. O que significa Obadias? Servo de quem? Eu posso falar assim, a interpretação está forçada. Nós somos Obadias. Essa você não está na revista, essa. Posso falar assim? Você é Obadias? O que é necessário para que eu seja Obadias? Olha o que eu falei, que as forças do mal serão vencidas. Eu falei de inimizade, eu falei que quem fomenta a inimizade são forças malignas, conforme Efésios 6,12, acompanhe comigo. E eu agora volto para o tema do livro, e o tema do livro é Obadias, servo de Javé. Aí eu convido você para ler comigo Romanos 6,17, deixa eu ver se é o 17. Romanos 6,17. E eu acabei de dizer, por último, que nós somos Obadias. Tem Obadias homem e mulher. Por que eu falei que nós somos Obadias? Estou tentando ver a profecia, ver a temática dela, como diz o Brian Chappell, o foco da condição decaída. Qual é o foco que tem da condição decaída do homem? Inimizade. O que está fomentando a inimizade? Forças malignas estão estimulando. O que está por trás disso no Novo Testamento? É que a nossa luta, às vezes a gente está numa dificuldade com alguém, não é só contra aquela pessoa. Existem forças que se envolvem nisso. E aí eu peguei e falei assim, e como é que a gente vai enfrentar as forças? Primeiro pensando quem eu sou. Quem era Obadias? Servo de Javé. Quem eu sou? Bora ver? Romanos 6, volta um pouquinho para o 15, por gentileza, aí mesmo. Eu vou falar, para a gente pegar um pouquinho do contexto. E daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Vamos ler o 16? Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Não tem nenhum que vai ficar de fora, tá? Independente da raiz ou matriz religiosa, não tem. Esse versículo diz que tem duas forças que querem tomar conta de nós. Dê uma olhada no versículo. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos. O Obadias é servo de quem, o nome dele? Servo do Senhor. Daquele a quem vos ofereceis como servo para a obediência, desse mesmo sois servos. E aí vem os dois poderes. Do pecado para a... Esse é o primeiro poder. E o segundo? Da obediência para a... O que aconteceu para nos tornarmos servos de Deus? Verso 17. Vamos ler juntos? Texto belíssimo. Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes, houve uma transformação. Antes éramos escravos ou servos do pecado. Contudo, não é a adversativa, mas contudo, todavia, entretanto, contudo, viestes a obedecer. Teve algo que nos conquistou, uma forma de doutrina que é o Evangelho, chegou na mente, lá no coração nós dissemos, eu preciso disso, e nos entregamos. Verso 18, olha o que o Evangelho fez conosco. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça, ou servos de Cristo,
os servos de Deus. Quem nós somos? Obadias, servos de Deus, servos de Cristo. Vamos seguir o texto. Verso 19. Eu vou ler um trechinho e vocês terminam a leitura. Paulo fala assim: olha como você vê os rastros da queda na Bíblia, pegando a visão de alguém que interpreta a Escritura. Onde é que está o foco da queda? Quando Paulo fala assim: falo como homem, por causa da fraqueza da nossa carne. E aí nós estamos com Paulo nessa. E ele vem e fala assim: olha, irmãos, como vocês foram transformados, assim como oferecestes os vossos membros para, olha o que o pecado faz, a escravidão da impureza e da maldade para a maldade. Vamos ler juntos o final? Assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Nós somos servos de Deus, servos da justiça, servos de Cristo. Olha como isso fica mais claro. Quando você era servo do pecado, verso 21, naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a... Olha como fica claro que nós somos Obadias, pegando a questão figurada do nome dele para nós. Vamos ler o verso 22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, Obadias, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim que presente o Evangelho trouxe para a nossa vida. É divisor de água o Evangelho na nossa vida. Olha o versículo que nós usamos muito para evangelizar os outros, mas nós precisamos ser evangelizados. Vamos ler juntos o 23? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós recebemos esse dom. Qual dom? A vida eterna. Irmãos, vamos avançar um pouquinho, voltando para lá. Tudo bem? Somos ou não somos Obadias? Estou falando no sentido de servir ao mesmo Deus de Obadias, viver para o mesmo Deus de Obadias, estar debaixo da mesma graça do Deus de Obadias. O que é possível fazer para amenizar essa situação? Como eu não dei a cola, está aí, servo de Javé, período dele, perto lá de Jeremias, não é isso? 587 antes de Cristo, ele foi proclamada no período, ele é um profeta do exílio, e o exílio durou 70 anos, e a gente pode ver isso no profeta maior que é o Jeremias. O que ele profetizou? Os pecados e castigos de Edom, que é filho de quem? De Esaú. O que o povo fez de Edom? Achou ótimo Nabucodonosor devastar e acabar com Israel, Jerusalém. Está no Obadias 11, olha o que diz: no dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens, e estrangeiros lhe entraram pelas portas e deitaram sorte sobre Jerusalém, tu mesmo era um deles. Você achou, foi ótimo esse negócio acontecer. Vamos seguindo. Os versículos vocês já sabem, 21 versículos. Eles são descendentes, a profecia contra Edom é descendente de Esaú, ele é o primogênito de Isaac, perde aquela herança por Jacó, da primogenitura, a bênção do velho pai Jacó, surge e nasce uma inimizade. A inimizade no mundo é nova ou é antiga? Qual a primeira inimizade que você já leu na Bíblia? Escola bíblica, onde é que o negócio começou a dar confusão? Antes disso, essa é na nossa revista, eu sabia que vocês iam direto para a revista. Teve alguma inimizade antes? Para de falar da vida dos outros, do casal. Diz que houve briga entre... Vocês acham que Adão e Eva brigaram? Eu queria ser mais positivo.
A graça de Deus, depois que as trevas entraram nesse mundo. Quais trevas? Do pecado, da desobediência, dos dois, tá? Adão e Eva. Houve uma inimizade maravilhosa entre a serpente e o descendente da mulher. Se tem uma inimizade abençoada, foi essa. Porque essa é a inimizade que é raiz da graça. Todo mundo ficou esperando. E ele veio. Quem? O descendente da mulher. É Abraão, falhou. É Moisés, falhou. Quem? Olha que o diabo viu e falou assim: já sei quem é. Ele chegou. O último Adão voltou. Ele veio para fazer um propósito. Ele veio esmagar a cabeça da serpente, para que nós, a igreja, festejássemos a vitória do último Adão, Jesus, o nosso Salvador. Ele veio e venceu as forças do mal por nós. Que bênção ser crente, que bênção pertencer ao povo da aliança, que a bênção da inimizade entre Deus e o homem foi quebrada pela inimizade estabelecida entre o descendente da mulher e a serpente. Não é o evangelho ali? O Gênesis 3,15? Vamos embora ler Gênesis 3,15, só para a gente lembrar o evangelho chegando. Vamos ler juntos? Porém inimizade entre ti, falando para a serpente, e a mulher, entre a tua descendência, a descendência da serpente, e o seu descendente. O que o descendente da mulher vai fazer? Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Como o pessoal fala que eu só vejo o filme velho, um filme que eu não assisti todo, que eu não gostei, que é do Paixão de Cristo. Mel Gibson, não é isso que ele que é o diretor desse filme? É ou não é violento? Esquecendo a violência que aconteceu ali, porque está fazendo um novo agora, vocês não sabem disso, né? Vai ter um reset daquele outro, então a continuidade. Estão sabendo, não estão disso? Nós estamos ficando velhos, a gente está sabendo disso, mas está sendo feito, não é isso? Uma cena lá me chama a atenção. Pensando em inimizade agora, tá? As cenas estão passando, por trás das cenas, tem uma figura de rostinho bem branquinho, da cor dessa cadeira aqui, ó, olhando as cenas. Ele quis simbolizar ali o descendente da serpente. Era a serpente, na verdade, não era o descendente, era a serpente. Não é isso? Vou fazer uma pergunta provocativa. As forças do mal serão vencidas. Essa relação que o autor, o diretor do filme colocou, entre as cenas da vida do Senhor e a presença do inimigo, tem a ver conosco como servos de Deus? Como é que Pedro retratou? Não, esqueça o Mel Gibson e o filme dele. Como ele retratou a nossa relação com essa criatura horrível de Deus? O diabo, Pedro, o vosso adversário, anda em derredor como leão, procurando alguém para... Pense como é que a Bíblia representa o poder dele. Vamos avançar num negócio aqui, irmãos. Vamos voltar. Nós estamos falando da nossa inimizade com as forças do mal. Nós lembramos da cena do filme. Quando termina as tentações do Senhor, e eu acho que foi por isso que ele quis colocar isso no filme. Bora dar uma olhadinha? Sempre me chamou a atenção isso, numa leitura bíblica simples. Olha Lucas 4. Vamos ver a tentação em Lucas 4. Vamos ler só um versículo aqui. Terminou as tentações, Lucas 4, no finalzinho. Lucas 4, versículo 13. Lucas 4, 13.
Vamos pensar em coisa boa. Eu estou pensando em estratégias para reconhecer o mal, batalhar contra o mal e vencer o mal. Tem conflito na família, tem conflito com os amigos, na sociedade. Como nós nos preparamos para esses desafios conflituosos? Vamos ler juntos? Lucas 4,13. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até quando? Até momento. Em torno dos crentes ele anda como o quê? Como leão, né? Bora para Hebreus 4 e ver um texto de pé, para esticar as pernas e dizer, olha, estou quase dormindo aqui já, não estou falando de ti não, eu estou falando de estar sentado mesmo, não tem nada disso. Hebreus 4, não estou falando da senhora também não, irmã, e atrás não, tem nada disso, é só para a gente ter um relaxzinho, né? Hebreus 4, só o versículo 16, pastor, se o diabo está tão pertinho assim, se ele estava de olho no Senhor, ele não vai mandar e vir atrás de mim, porque eu não tenho essa importância toda, ele manda aquele sistema organizado. Fiquei até com medo agora, eu tenho que fazer alguma coisa? Tem, está aí, vamos fazer? Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, aonde? Junto ao trono da graça. Para quê? A fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Essa é a ocasião oportuna do crente, cultive o relacionamento com Deus. A ocasião do diabo, a ocasião oportuna, combata. Podeis assentar, por gentileza. Irmãos, tem uma coisa horrível na Bíblia. Horrível. Quer ver uma coisa? Como é que chama quando um irmão mata o outro? Não é fratricídio que chama, não? Fratricídio. Depois da inimizade entre a serpente e o descendente da mulher que foi estabelecida, está na nossa... Bora voltar, por gentileza, para a gente... Dê uma olhada. Nós estamos caminhando agora dentro da primeira parte. Nós já fomos para ver a coisa boa. O diabo já tomou a cirandada segura. O Senhor o enfrentou. Mas tem coisas que continuam. Tem resquício da queda no meu coração, no seu, nos meus relacionamentos e nos dos irmãos. Vamos pensar numa coisa aqui, irmãos. A amizade é uma maravilha. É uma coisa, como diz a nossa revista, sublime. Mas não tem coisa pior do que a inimizade entre pessoas como nós. Quando isso acontece dentro da família, horrível. Imagine, a pessoa tem uma família e ela está 5 anos sem falar com uma pessoa da família. 10. Às vezes pode até falar, mas não olha. Às vezes pode até olhar, mas não presta atenção. Estou falando disso? Ou estou falando que pode ser amizades fora da família, entre amigos, alguma coisa mais séria aconteceu, não reataram mais. Vamos falar de uma coisa mais grave ainda? Dentro da mesma casa, marido e mulher. Dentro da mesma casa, se tiver descendentes, né? Marido, mulher e filhos. Dentro da mesma casa, filhos com filhos. A temática do livro é inimizade. Inimizade. Dê uma olhada nessa sequência. É algo desagradável quando acontece na mesma família. Quando não há amizade, problemas surgem como consequência natural, diz a nossa revista. Qual o problema que tem na nossa revista? Edom e Israel, os filhos de Esaú com Israel. Eles eram o quê? Do mesmo ventre, irmãos. Cultivaram uma relação respeitosa,
Mas desde quando Esaú vendeu, ou para o Jacó, o direito dele, estragou a amizade. Olha essa sequência que está destacada. A inimizade alimentou. Quem é o fruto primeiro da inimizade? Antipatia. Qual é o segundo filho? Ódio. E o último? Vamos olhar a vida dos outros na sociedade. Não tem uma pessoa da área da segurança, eu nem sei quem que está sendo investigado por feminicídio. Um detalhe de uns 2 dias, é que os dois estavam juntos, intimamente, e ela morreu. O que eu falei? Olha a sequência. Inimizade alimenta antipatia, antipatia ódio, e nesse caso, se isso se confirmar, porque não está confirmado não, está investigando, pode chegar o quê? Aqui, olha, chegou onde chegou na Bíblia. Olha aqui. Bora ler? Está projetado? Desde o início, olha a advertência da palavra, quanto ao perigo da inimizade. Olha a sequência. Aqui é a primeiro fratricídio, como diz na Bíblia, a morte entre irmãos. Vamos ler juntos? Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel. Final dessa história. Seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Irmãos, a primeira arma do cristão, que nós pregamos à noite, umas semanas atrás aqui, é que nós devemos nos cingir e ser envolvidos pela verdade. A segunda arma, que nos capacita para isso, é a couraça da justiça, a armadura de Deus para nós. O que tem a ver a história de Caim e Abel com nos cingirmos com a verdade? Dê uma olhada no que tem aqui. Olha aqui, ó. Primeira coisa que aconteceu no coração: ira. Segunda coisa que aconteceu no coração: não olha mais. Não olha mais no olho. Lembro que não lembro qual um dos puritanos que falou assim: os nossos olhos são a janela da nossa alma. Os nossos olhos são a janela da nossa alma. Irmãos, se a gente não consegue olhar e conversar e ser sincero em todos os relacionamentos, observe o que acontece com o semblante. Cai. Quem é que vem junto? O mal. Quem é que vem a seguir? O que aconteceu aqui? Essa trágica situação. Ele se levanta contra Abel e mata o seu irmão. Ele mata o seu irmão. O que aconteceu aqui? Aconteceu isso, ó. A inimizade alimentou a antipatia, e o ódio, no caso lá da história dos edomitas contra os irmãos israelitas, o que gerou a morte. E aí vem a história dos 2 irmãos aqui, que nós estamos olhando. Nós devemos
quando a gente fala em amizade, vou fazer uma pergunta provocativa, para a gente pensar. Se você é passível de críticas, perguntei para ti, marido, estou perguntando para a esposa, namorados, noivos, e vamos pensar em amizades. Às vezes uma pessoa chega e fala assim, e às vezes pode até estar pensando errado, olha, essa coisa, por que você fez isso contra mim? A pessoa nem sabe o que fez. Antes que caia o semblante e o negócio desande, e o diabo entre, e fique do jeito que o diabo gosta, conversar. Está em Mateus 18, não está? Se o teu irmão pecar contra ti, quando há pecado, vai arguí-lo entre ti e ele só. Não sai fazendo um tanto de coisa. Estou falando para nós aqui, eu falei de alguns pontos de amizade, mas isso dos pais com os filhos, o grande desafio para aqueles que já os têm e para aqueles que ainda não os têm. O que a Bíblia chama para nós fazermos quando a gente vê essas coisas desandando? Vamos embora ler juntos? Tem coisa boa para a gente ler. Vamos ler juntos? Descansa no Senhor. É o Salmo 37, né? Espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em teu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. O que eu devo fazer? Deixa a ira. Abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores, o mal será, irmãos, o mal tem uma data de validade, os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor, o que eles farão? Possuirão a terra. Perceba, qual é a coisa que mais vai ter em novos céus e nova terra? Amizade ou inimizade? Pense comigo. O que vai ter em grande medida? Amizade ou inimizade entre os habitantes da nova terra? Ninguém quer responder, só porque isso é tão claro que você sabe que é amizade? Ainda quer que responda ainda. Vamos continuar um pouquinho mais aí nesse texto? Eu falei que é questão, como é que é o tema dessa lição nossa? As forças do mal serão, e é questão de tempo, vamos ler juntos? Mais um pouco de tempo, e já não existirá o ímpio, procurarás o seu lugar, não acharás, mas os mansos herdarão, irmãos, os mansos, é pessoas que se deixam serem ensinadas até o túmulo, eles estão aprendendo a ser gente, estão aprendendo a servir, estão aprendendo a amar, são pessoas que se deixam andar na graça de Deus. Que bênção! Olha o que vai acontecer, os mansos herdarão a terra e se deleitarão. Outra coisa que vai ter em nova terra, abundância de paz. Como você vai para um local de amizades sinceras, de paz, e não se deixar ser trabalhado pela graça, enquanto está a caminho dessa realidade? Que o Senhor nos ajude, para que a gente progrida. E como é que a gente faz para se preparar para isso? Bora ficar de pé de novo? E dar uma olhada em Tiago 4. Aí você fala, isso que o senhor está falando não acontece na igreja. Isso que o senhor está falando não acontece na minha família. Isso que o senhor está falando não acontece nos meus relacionamentos. Então você não tem inimizade. Você é um mentiroso, então. Deixa eu ver aqui. Observe uma coisa, irmãos. Tiago, alertando a igreja. Ele diz assim para nós da igreja. É um aprendizado mesmo. Ele diz, Tiago 4. Veja se nos relacionamentos não pode acontecer isso. Tiago 4, versículo 1. Diz assim, de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Aí fala, sabe, de onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Verso 2.
Vamos ler juntos? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, e nada tendes. Nada tendes, porque não pedis. 3, pedis e não recebereis. Por quê? Pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. O 4, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. A primeira verdade que eu tenho que lembrar, em que eu sou chamado a ir para o campo positivo e cultivar a amizade, que me faça crescer também na mesma graça e no conhecimento, é o que tem nesse versículo 5. Vamos ler juntos? Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Olha que coisa, antes, Ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos... Deus precisa trabalhar no meu coração e no seu coração. Como eu posso fazer isso? Versos 7 e 8, para terminar a leitura, e os irmãos podem sentar. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Podeis assentar. Vamos voltar para o nosso... Olha, na nossa lição tem isso aí, ó. Por que a gente deve retroceder em nossos corações? O que Tiago diz? Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. O que a igreja é chamada a fazer? Está aí voltando, não, peraí. A igreja, ela é chamada a viver em paz e pregar a paz. Tiago 3,18 diz assim: ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. Irmãos, a igreja, nós, quando fala igreja, falando de nós, somos chamados a promover a paz. Parece aquela oração de São Francisco, mas não é não. Na nossa revista, você viu aí? Onde há conflito, a igreja é convocada a promover reconciliação. Onde há ódio, é chamada a pregar o amor. Onde há desrespeito, é chamada a promover a dignidade. Cabe à igreja, cada cristão, promover a reconciliação entre as pessoas, sobretudo entre irmãos. Na parte 2 da nossa revista, ele puxa uma temática que é a temática da violência. Agrava os conflitos e produz resultados trágicos. Ou seja, às vezes você está numa igreja 20, 30 anos. Funciona igual está aí Edom e Israel. Eles eram inimigos o quê? Históricos. Isso contra o Evangelho, depois contra o Evangelho. Quem é fulano? É meu inimigo histórico. Tem mais de 10 anos que a gente não se dá bem, 15, 20, 30. Irmãos, eu continuo acreditando que a graça de Deus é capaz de operar pelo Evangelho e restaurar. Só que essa situação histórica entre eles foi agravada pela violência. E aí quem vem para denunciar o pecado contra as nações? Obadias. Deixa eu falar uma coisa assim,
Eu falei lá atrás que nós somos servos de Deus, somos Obadias. Nós devemos, como crentes, andar em nosso coração com qual bandeira? De guerra ou de paz? Faz parte do crente. Lembra da bem-aventurança que o Senhor trouxe em Mateus 5? Não lembro o número do versículo. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados o quê? Filhos de Deus. Descrevendo o caráter do crente, para que não caia nessa. A violência ocorreu quando os edomitas foram apoiar o sofrimento de Israel promovido pelo imperador aí, Nabucodonosor. Lembra disso? Então, a outra pessoa que profetizou nesse período foi Jeremias, quando ele disse: todas as cidades se tornarão em assolações perpétuas. Olha o que disse aqui para vocês verem. Essa profecia, ela foi totalmente cumprida, pois nenhum edomita existe no mundo hoje. Cumpriu-se também o que Jeremias, no mesmo período, tinha profetizado. E aí vem um desafio para nós que eu vou colocar bem aqui adiante. Nós vivemos num mundo descrito desse jeito. A violência, ela tem sido um grave problema, desde que o mundo existe mundo. Mas observe uma coisa, ela está presente também, para nossa tristeza, dentro da família, na escola, ruas, campo, relações entre os povos, país mais rico dominando o mais fraco, relação do homem com a natureza, em tudo na natureza, flora, fauna, águas, tudo isso. O que Obadias fez e que nós somos chamados a fazer? Proclamou a mensagem. Para nós, sabe qual é a mensagem? Pela graça de Deus, nos esforcemos para viver o quê? Encarnar a mensagem do Evangelho. Nós somos, por Deus, pacificadores. Pacificadores. Aqui está falando, a igreja, ela precisa o quê? Condenar a violência nas relações sociais, quando a violência é perpetrada até pelo Estado, que tem a função de proteger os fracos, mas também quando, frequentemente, atende a interesses só, como nós estamos vendo em dias, nós não vamos entrar nisso, dos poderosos. A base que ele coloca na lição é Provérbios. Vamos ler os Provérbios, irmãos? Diz assim, ó: abre a boca a favor do mundo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Abre a boca, julga retamente, faz a justiça aos pobres e aos necessitados. E aí ele convoca a igreja para... Por que nós começamos no campo do indivíduo, viemos para o campo da igreja? Por que nós devemos ser esses pacificadores que vivem o Evangelho? Pacificadores, pensando assim, olha, eu tenho amizade com... Eu sei de uma dificuldade aqui, ó. 2 irmãos na igreja. Eu, como pacificador, se aquela pessoa vem e vai falar do outro, eu vou me colocar no espírito de buscar o quê? Agir como filho da paz. Procurar ser essa pessoa pacificador. Quando nós nos colocamos diante de um casal, por exemplo, em conflito, a gente como líder vai buscar o quê? A paz e a restauração. Se for entre amigos, são 2 amigos nossos que estão aí meio bronqueados, a gente se coloca como pacificador. Por que essa atitude? Porque essa atitude, porque isso é coisa de crente. Tudo bem, mas não é só isso, é porque isso agrada ao Senhor. João, quando vê lá o pessoal na 3ª carta, fala, que alegria, não tem maior alegria do que essa, de ver que os filhos andam onde? Na verdade, no Evangelho. Olha a última parte da nossa lição,
que nós estamos esperando como crentes? Exatamente isso. A instauração do reino abre o caminho para a superação dos conflitos. O que nós temos que nos ajuda na lida com os conflitos? Quem é que mora em nós? Pela graça de Deus. O príncipe da paz. Quem é que nos capacita? O Espírito Santo que está em nós. O que nós estamos preparando? O que nós esperamos como crentes? Vamos ler Obadias 21, de novo, por gentileza. Nós estamos esperando, está aí projetado, vamos ler juntos? Salvadores hão de subir ao monte Sião, para julgarem o monte de Esaú, e o reino será de quem? Vamos para Apocalipse, e aí a gente vai como texto para concluir. Apocalipse 11. O que nós estamos esperando como crentes? Exatamente esse verso 15. Que na mente de Deus já se cumpriu. Só está faltando o kairos, o tempo dele. Vamos ler juntos? Salvador, é Apocalipse 11, versículo 15, por gentileza. Vamos ler juntos? O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Abundância de amizade, abundância de paz, abundância de amor, porque o reino, vamos ler o final depois dos 2 pontos, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Vamos voltar lá para a gente. Com Jesus, o reino já se faz presente. Onde ele está? O reino? Dentro de nós e entre nós. E a igreja é o quê? E nós somos o quê? Agentes do reino, porque a igreja é a agência do reino. Deve mostrar que está no mundo para lutar contra as forças que se opõem ao reino de Deus, conforme está lá em Efésios, que lemos no início. A mensagem pregada por Obadias e a mensagem do Evangelho nos dão essa certeza: as forças do mal serão vencidas. E aí a gente, essa é a mensagem. Que ações devem ser levadas a cabo? Mateus 18 diz o quê? Procurar aquela pessoa pessoalmente. Se ela não ouvir, chamar outra pessoa, pensando em membros da igreja. Se não ouvir, naquele segundo momento, comunicar a liderança da igreja. O que a igreja deve fazer para amenizar o problema da violência? Cuidar, guardar e oportunamente ela se manifestar contra isso. E último lugar, você acha que há questões legitimadas pelo Estado, mas que representam uma violência contra os mais fracos? Eu diria assim, como há? A gente não vai entrar em detalhe, como diz na revista, para exemplificar, mas nós temos algumas. Aí vai ter outra escola bíblica quase, então deixa isso para mais adiante. Vamos ficar de pé? Irmão Geraldo, você podia nos dirigir a Deus em oração, meu irmão, nesse momento, encerrando essa. Vem aqui, por favor, Geraldo. Curvemos nossas cabeças e oremos ao nosso Senhor.
Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás no céu, te agradecemos, Senhor, por esta preciosa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos reunidos com os nossos irmãos para ouvir, Senhor, a Tua palavra ministrada através do Teu servo. Te agradecemos, Senhor, porque cremos em Ti e sabemos que a Tua palavra há de prosperar em nossos corações, há de frutificar, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. Te agradecemos, Senhor, por nossas famílias, que o Senhor tenha abençoado, por Tuas misericórdias, Pai, que até aqui tem nos sustentado. Te pedimos, Pai, também uma atenção especial àqueles nossos irmãos. Tu conheces, Senhor, os corações, as mentes de cada um, sabe, Senhor, das nossas necessidades. Aqueles nossos irmãos, Senhor, que não puderam estar conosco aqui hoje pela manhã. Te pedimos, Senhor, que possamos, Pai, sermos usados por Ti para fortalecer, Senhor, os laços com os nossos irmãos e que possamos crescer como igreja, Pai, neste local. Abençoa-nos, Senhor, também na volta para os nossos lares. Que não esqueçamos, Senhor, da Tua palavra, que possamos, Pai, meditar nela dia e noite. E que, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome, Pai, este mundo possa ver em nós o Teu Filho, Senhor. Que possamos ser a Bíblia, Pai, que esse mundo vai ler. Que possamos ser a Escritura, Pai, que esse mundo ler. Te pedimos, Senhor, que Tu possas operar em nós mais essa graça. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, se sentem um pouquinho, eu preciso dar um aviso.